Deus. Isso. Aí, o melhor. Amém, homens? Vem para frente, sai do fundo. Bons alunos ficam na frente. Fica lá, liga esse ventilador aqui. Tem esse aqui também. Chega pelo menos mais para frente. Nesse primeiro banco, segundo banco, já melhora. Se você der um pouquinho mais para frente, já melhora. Isso. Agora sim. Gosto de calor humano. Aqui vocês estão lá atrás, eu fico aqui na frente no vazio. Não. Assim tá bom. Agora melhorou. Agora estamos juntos. Amém. Isso aqui é a igreja. Agora estou feliz. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos voltar nesse tema de novo. O Senhor tem me pedido para falar mais sobre esse tema. A gente vai voltar aqui a esse tema. João capítulo 10. Aleluia. Eu sou o pastor. Nós vamos continuar aqui hoje com esse tema que nós começamos semana passada. E o Senhor nos desperta para continuarmos. Evangelho de João, capítulo número 10, versículo, e depois nós temos, eu estava estudando em casa, né? No 11 é a ressurreição de Lázaro. Aí é forte o negócio. Capítulo 11, o capítulo 10 é a preparação do capítulo 11. Então, é muito importante. Capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é um pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Curva sua cabeça. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença para estudar a Tua palavra. Fale conosco, que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu Espírito nos dimensione, que o Teu Espírito nos impulsione, que o Teu Espírito nos dirija. Que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o Teu Espírito, através de mim, possa falar aos nossos corações. Não aquilo, Senhor, que eu quero falar, mas aquilo que Tu queres, Senhor, transmitir. Abre nosso entendimento para entendermos as Tuas verdades eternas, e que através da Tua palavra nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, que o Teu Espírito nos direcione de forma tremenda e nos alicerce na fé, Senhor, em Cristo Jesus. Eu Te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Nós vimos semana passada que bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e vimos que Jesus é o bom pastor. Jesus é esse que cuida das ovelhas. Nós vimos semana passada que ser pastor era uma profissão desprezível, diferentemente de hoje. Vamos fazer essa analogia, aonde ser pastor virou status social. Muita gente diz, eu sou pastor, né? Então tem pessoas que vão abrir a porta do carro, tem pessoas que vão pegar água, e muitas vezes essas pessoas que se dizem pastor hoje tem toda uma pompa, tem toda uma glória, tem toda uma honra, né? Ser pastor. Mas naquela época, ser pastor de ovelhas, mesmo de animal, não tinha honra nenhuma. Então observe, quando Jesus se compara com um pastor de ovelhas, ele está se comparando com uma pessoa simples. Ele está se comparando com uma profissão humilde, com uma profissão sem glória, sem honra. Eu falei semana passada que o pastor não tinha hora para comer, o pastor não tinha hora para dormir, o pastor dormia junto com as ovelhas, o pastor comia junto com as ovelhas. Se a gente quiser entender um pouco da vida de um pastor, é só ver a história de Davi, que foi pastor, e como pastor ele levava a sua comida naquela bolsa que ele caminhava, água forte. Ele pegava um pão de manhã, botava naquela bolsa e ia embora. E às vezes, quando chegava a hora do almoço, ele estava longe de casa. E ali mesmo ele parava, juntava as ovelhas, comia ali naquele meio, e depois ele seguia a viagem. Às vezes, quando estava muito longe do redil, ele dormia lá mesmo, na rua, no altelento.
Então era uma vida difícil. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir a Davi, o rei de Israel, e o pai falou que acabaram seus filhos, e Samuel falou assim: não, o Espírito de Deus está falando no meu coração, tem mais alguém. E aí era Davi, tinha uma mesa preparada para ele, mas Davi não tinha costume de comer em mesa. Por quê? Porque ele era um pastor de ovelha, ele era um simples. Por isso que ele vai escrever o Salmo 23, no final do Salmo 23 vai dizer: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Davi não tinha costume de comer em mesa, porque era um pastor, um homem simples. Agora em João, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. E eu, como pastor, eu preciso me espelhar em Jesus. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor que não vive no meio da ovelha não é pastor. Pastor que não, porque o pastor, vamos falar, algumas coisas que a gente às vezes erra ao falar do pastor. Pastor que gera ovelha é ovelha, não é pastor. Ou seja, quem tem que trazer o povo não é o pastor, quem tem que trazer o povo é a ovelha. Quem tem que convidar o povo não é o pastor. Tem que convidar o povo é a ovelha. Porque pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é a ovelha. Uma chama a outra. Mas uma vez que as ovelhas chegam ao redil, é o pastor que cuida. Ao pastor recai o cuidado, o zelo, a proteção, o carinho. Tudo isso é com o pastor. Quando o pastor passa isso para alguém, ele está sendo um mercenário. Ele está sendo alguém que está delegando a sua função. Não quero trabalho, não quero que me falem comigo, não querem que... Não, então você não pode ser pastor. Quem não, isso, agora todos nós, agora preste atenção uma coisa, não é só pastor, título não. Todos nós, em algum sentido na nossa vida, também somos pastores. Amém? Eu sou pastor, senador Camará, mas às vezes você também é um pastor. Em Efésios fala que existe o dom de pastorear. São pessoas que têm a liderança delas mesmas, elas estão liderando pequenos grupos dentro da própria igreja. Aí você olha assim, você vê uma pessoa e em volta dela tem várias pessoas. Você vê uma pessoa e em volta dela tem várias. É um pastor. São pessoas que elas vêm para a igreja, mas traz alguém. É um pastor. São pessoas que elas não ficam pensando assim: eu não sou o pastor Júlio para visitar, então não vou visitar. Não, ela vai e visita. É um pastor. Está entendendo que pastor não é título? Está entendendo isso? Pastor não é título. Pastor é chamado. Aleluia. Ser pastor é chamado, não é título. Tem muita gente que tem título de pastor, carteira de pastor. Sabe o que está falando? Sou pastor fulano. Mas não é pastor de verdade, não é pastor de ovelha. Ele só tem o título, mas não tem o chamado. Porque muitas vezes as pessoas chegam ao título de pastor, por quê? Às vezes tem um bom dízimo, às vezes porque fala bem, às vezes porque tem um conhecimento com alguém, então ele vai chegando a pastor, mas não tem o dom de pastorear. E é por isso que o povo está disperso, as ovelhas estão dispersas, porque falta um pastor. E quando eu falo de pastor, não é pastor Júlio, pastor fulano, pastor Beltrano. Eu e você somos, em alguma medida, pastores também. Você é pastor da sua família, você é pastor do seu grupo. Tem alguém lá no mundo que está te observando, que não é crente, mas está olhando para você. Você também está pastoreando às vezes. O pastor cuida, o pastor tem cheiro de ovelha. Mas eu só posso ter cheiro de ovelha se eu ando com ovelha. Hoje, o título de pastor não quer mais andar com ovelha. Vocês comem aí que eu como aqui. Vocês comem essa comida que eu como essa comida. Vocês entram por aqui e eu entro por aqui. Eu não quero nem passar perto de você, não precisa nem passar perto de mim, não quero muito contato não tem cheiro de ovelha, não tem identificação com a ovelha. O pastor, ele sente o que a ovelha sente, ele sente a dor que a ovelha sente, porque o grau de convivência
convivência com aquelas ovelhas é tanto que ele começa a sentir o que as ovelhas sentem, ele passa o que as ovelhas passam. Ele não é ovelha, mas ele sente isso. Aquele que é ladrão e salteador, ele não tem esse sentimento em relação à ovelha. Ah, problema dela, problema dele. Não, isso é assim mesmo, se vira, do teu jeito. Por quê? Porque eu não tenho uma identificação. Poxa, fulano, pastor, eu estou sofrendo, a igreja me ajuda. Ah, não, isso aí, irmão, você pode dar seu jeito, isso aí é porque você é fraco, porque você caiu. Não há uma identificação de falar, não, vamos lá, vou te ajudar, vamos orar, irmão, você vai conseguir, nós vamos te ajudar, a igreja vai se unir aqui nesse propósito, nós vamos vencer essa batalha. Por quê? Porque não há uma identificação. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, o pastor tem que estar junto com a ovelha, o pastor tem intimidade com a ovelha, e ele é capaz de dar a sua própria vida. Aí, nesse caso, claro, não é o pastor Júlio que vai dar a vida por vocês. Aí nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus, porque eu não posso me colocar no lugar de Jesus. Porque antes de eu ser pastor de vocês, nós temos um sumo pastor que está acima de mim, aleluia, que está acima de você, que ele se chama Senhor Jesus, e todos nós somos ovelhas do seu pasto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aquele que não entra pela porta, versículo 2, aquele que não entra pela porta aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Então ele vai lá e busca as ovelhas. Ele não deixa as ovelhas todas presas no redil. Ele vai até as ovelhas, ele busca as ovelhas. Ele abre porque elas ouvem a sua voz. Isso quer dizer que nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Existem dois tipos de ovelhas. Existe a ovelha fraca e existe a ovelha doente, e aquela que não é ovelha, que não quer ser ovelha. Quando nós lemos a parábola das 100 ovelhas lá em Lucas, nós achamos assim: o pastor largou 100 ovelhas e foi atrás da 99, da 100ª ovelha, deixou 99. Nós já vimos que não foi bem assim, porque nenhum pastor tem 100 ovelhas, ele não deixou elas desprotegidas. Porque muitas das vezes nós usamos esse texto para poder, colocar a nossa culpa sobre a liderança. Essa é culpa do pastor, porque o bom pastor vai atrás, o bom pastor vai buscar, o bom pastor deixa 99 para ir atrás de uma. Opa, esse pastor deixou as 99 em segurança. Ele nunca ia abandonar 99 por causa de uma ovelha. Ele deixou aonde? Deixou dentro do aprisco, guardada. Então as ovelhas estavam em segurança. Número 2, não era qualquer ovelha. Aquela ovelha que se perdeu era uma ovelha que estava doente. Existe uma diferença entre a ovelha doente e a ovelha rebelde. A ovelha doente, ela é uma boa ovelha, mas ela está doente. A ovelha doente, ela adoeceu por causa de alguma circunstância na vida. A ovelha doente, ela adoeceu porque ela se perdeu. Talvez porque o redil ficou aberto. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui no redil. A igreja é um redil. Eu sou o pastor que abre a porta. Jesus é o pastor que abre a porta. Mas quando alguém deixa de fazer alguma coisa no redil, as cercas do redil se quebram. Amém? Então imagina aqui que a gente está no redil, não tem teto não, só tem cerca de madeira, mas as cercas começaram a quebrar. E aqui essa cerca começou a quebrar, eu vim aqui e emendei. Aí outra cerca começou a quebrar ali, aí outro veio lá e emendou. Aí de repente outro abriu lá, outro vai, mas de repente alguém não emendou alguma cerca, ou a liderança não viu, ou alguém quebrou, esbarrou, quebrou, aí ficou um buraco.
Por aquele buraco que aconteceu, passou uma ovelhinha. E a ovelhinha, então, ela se desgarrou do restante do grupo. No caminho que ela está, se ela desgarrou, ela vai pegar chuva, vai pegar sol e adoece. Lá em Lucas diz que quando o pastor achou a ovelha, curou as suas. Isso significa que ela estava doente. O que está quebrando a nossa redil? Falta de comunhão com Deus, falta de oração, falta de espiritualidade, falta de amor, falta de perdão. Porque não é pastor que expulsa as ovelhas. Não. Quem expulsa as ovelhas são as outras ovelhas. Às vezes, tem crente que fica na igreja, que fica assim, ele senta, o comportamento dele, ele é ovelha, mas ele pensa que é um bode. Vocês já viram como é que eu não quero falar muito sobre bode, mas eu não quero fazer aquela analogia antiga. Mas ele pensa que é um bode, o bode fica dando chifrada. Amém? O bode, ele fica... que chegar perto dele, ele dá uma cabeçada, ele sai. E tem crente, tem ovelha na igreja, dentro do redil, que ele se comporta dessa forma. E quando ele se comporta dessa forma, ele vai expulsando as ovelhinhas, que mais fraca, para fora do redil. Ó, aqui não pode isso não. Ó, aqui não sei o quê. Ó, aqui não vai dar. Ah, tá vendo aquela irmã? Ih, aquela irmã fala demais. Tá vendo aquele irmão? Aquele aí não presta. Tá vendo fulano? Ih, isso aqui. Ih, irmão, não sei o que eu estou fazendo. Olha, tudo isso pode acontecer, sabe quando? Num culto. Só você não vigiar e sentar do lado de uma pessoa dessa. Já viu quando você senta do lado de uma pessoa que você não consegue assistir o culto? Porque tem irmão que fala o tempo todo. Parece narrador do culto. Ele vai narrando o culto. Vai cantar fulano, ele fala. Vai cantar Beltrano, ele fala. Vai ser ele fala. Não tem como, irmão, você ouvir a palavra. Não tem como você louvar e adorar com uma pessoa falando o tempo todo no seu ouvido outra coisa que não tem nada a ver. Então, se você der o azar de sentar do lado de uma ovelha dessa, se você tem estrutura, amém, você vai suportar, você vai, irmão, amém, glória a Deus, vou mudar, amém. Mas se você não tem estrutura, você não volta mais. E começa a falar de um, começa a falar de outro, começa a falar da igreja. Ele fala da própria igreja que ele faz parte. Ele tem a capacidade de falar da própria igreja. Ele está fazendo o quê? Ele está expulsando, mas ele fica. É interessante, hein? É interessante. Ele não sai, mas o mais fraco sai. Então, as ovelhas estão aqui dentro, tudo espremidas. E tem um que está dando cabeçada assim. O que vai acontecendo com as ovelhas? Elas vão se... como é que eu vou dizer? Tem a grade, né? E aí você vai espremendo essas ovelhas contra essas grades. Se tiver algum buraco, se tiver alguma cerca quebrada, o que vai acontecer? Ela vai embora, ela passa por aquilo. Ela passa pelo buraco. E não tem como ver, porque são muitas ovelhas. Então, de repente, tem 100 ovelhas. Se elas estão se apertando, estão se machucando, estão se... Por isso que o bom pastor, deixa no versículo, Neném. O bom pastor tira para fora, porque tem que ter espaço, não pode ficar lá dentro. Então ele tira para fora. Agora, se está todo mundo ali dentro, uma hora essa ovelha passa pelo buraco e se perde. Não é porque ela é má, não é porque ela é rebelde. Entende a diferença? Ela simplesmente se perdeu. Por algum motivo da vida que a gente falou, ela se perdeu. Então, essa ovelha é a ovelha que Jesus vai atrás. Essa é a ovelha que Jesus vai buscar. Essa é a ovelha que ele vai guardar, porque ele sabe que não foi porque ela quis, mas porque ela é fraca, porque ela não teve força, porque ela não teve fé, porque ela adoeceu. Aí por isso nós temos o culto da cura da alma, porque a sua alma adoeceu, ficou triste, ficou abatida, ficou deprimida, não tem mais força para caminhar com o grupo. Quem está entendendo? Diga amém. Porque as ovelhas precisam ser saudáveis para andar com o pastor. O pastor não fica no redil lá toda a vida, ele tira para fora. É o versículo isso, obrigado, Padre.
Tá ligado, tá ligado? E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas. Ou seja, o pastor não fica parado. Igreja é um trabalho em movimento, igreja é movimento, igreja é atitude, igreja é evento, igreja é festa, igreja é isso, é culto diferenciado, não pode ficar parado. Amém? Então o pastor não fica parado. Se ele ficar parado, as ovelhas morrem. Porque se ele ficar parado com as ovelhas começam a definhar, começam a, como é que eu vou dizer, o músculo quando não está mais usando, não tem como que fala? Atrofiar, começa a atrofiar, então ele tem que andar com elas. Mas ele vai ou seja, liderança. O Senhor Jesus vai na frente. Lá quando ele chama, eu não estou lendo o versículo, porque se a gente for ler o versículo não vai dar tempo, mas eu vou falando, você não sabe o que está escrito, todo mundo aqui, né, tem bastante tempo de igreja. Jesus chegou para chamar a Pedro, os seus discípulos, e disse: segue-me, e eu vos farei pescadores de almas. Ou seja, como é que nós devemos fazer? Nós temos que seguir a Jesus. Então ele vai na frente, eu vou atrás. Se as ovelhas que estão caminhando não têm saúde, elas não conseguem acompanhar a passada do mestre. Amém? Então a ovelha que não se alimenta, palavra. A ovelha que não ora, espiritualidade. A igreja que não caminha, ela para, ela está fraca, o grupo vai andando, fica uma para trás. E quando fica uma para trás, se torna uma presa fácil para o inimigo. Por isso que nós falamos, então vem para a igreja, caminha, vem buscar o Senhor, vem orar com a gente, vem buscar junto, vem ouvir a palavra, vem cantar um louvor. Porque quando a gente faz isso, a gente está nos fortalecendo. Nossa musculatura espiritual está sendo fortalecida. Porque assim como o nosso corpo precisa da atividade física para não atrofiar, o nosso espírito precisa também da atividade espiritual. Oração, jejum, palavra, meditação, louvor, comunhão. Então você precisa caminhar, porque se você não caminha, você adoece. Às vezes acontece que alguma dessas ovelhas estão doentes, ela não consegue acompanhar a passada. Então o pastor vai atrás. Ele é capaz de parar as 99 para buscar essa que não está conseguindo acompanhar. Quem está entendendo? Diga bem. Aí vai falar assim, vocês estão muito bem, mas tem uma ovelha que não está conseguindo acompanhar. Ela está cansada. Vamos diminuir nosso passo para ficar todo mundo junto? Porque às vezes nós achamos que o céu é uma competição, aonde as ovelhas começam a competir para ver quem chega uma primeiro que a outra. O pastor fala, não, vamos chegar todo mundo junto. Fala para o seu irmão assim, vamos chegar todos juntos. Vamos chegar todos juntos. Não estamos fazendo nenhum tipo de competição. Amém? Então essa que o pastor vai buscar. O pastor vai buscar a ovelha doente. O pastor vai buscar a ovelha que adoeceu, ovelha que está fraca espiritualmente, mas existe aquela que é rebelde. Essa o pastor não vai buscar. Sinto muito. Eu sei que a gente aprendeu errado, mas essa o pastor não vai buscar porque ele é rebelde. Aqui no versículo 5, olha o que diz aqui, ali no 4 mesmo, olha. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o ouvem, o seguem, porque conhecem a sua voz. Porque conhecem a sua voz, porque sabem a sua voz, porque elas decifram a voz de Jesus. Agora vamos falar aqui de Jesus, estou falando de um homem nem de você. Nós entendemos a voz de Jesus no meio de outras milhares de vozes que nós ouvimos. Amém? É o caso de Samuel, que eu falei semana passada. Samuel ouviu a voz, mas não entendeu quem era. Ele teve que ir a Eli, o sacerdote. Ali nós temos o jovem e o antigo. O jovem escuta, mas não tem que discernir. O antigo não escuta mais.
mas tem experiência, mas tem discernimento. O jovem não pode caminhar sozinho, e o idoso também, o antigo da igreja, não pode caminhar sozinho. Deus fez isso para que as duas gerações se completem. Um tem força, mas o outro tem experiência. Um tem a capacidade de ir, de pensar, mas o outro sabe como ir. Um tem a disponibilidade, tem o tempo, tem o corpo que ainda ajuda, mas o outro tem a mente, tem a espiritualidade, tem a oração. Os dois têm que trabalhar juntos. A igreja é o local onde jovens e idosos precisam caminhar juntos. Não existe esse negócio, não, essa igreja é só para jovem, não, essa igreja é só para adulto, não, essa igreja é só para criança, não, essa igreja é só para idoso. Não, irmão, nós precisamos um dos outros. A força da igreja está na união daquilo, porque nós somos um corpo. O que eu não posso fazer, você pode, o que ela não pode, ele pode, o que ela não pode, nós podemos, e assim nós vamos chegar ao céu, amém, igreja? Não podemos estar no conflito da geração. Qual é o conflito da geração? Ah, eu não gosto desse culto, não vou nesse culto. Ah, eu não vou, gosto desse louvor. Então, para mim, Deus não está falando que eu não gosto desse hino. Não, para mim isso não, irmão, não existe isso. Nós estamos todos aqui para louvar e para adorar o nome do Senhor. Amém, igreja? Diga assim para essa pessoa: eu preciso de você. E você precisa de mim. Não é só ouvir a voz, é preciso ter discernir, porque você pode ouvir muitas vozes, mas não ser a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. O rebelde, ele não segue. A ovelha rebelde, ela não vai. O pastor chama, mas não vai. O pastor chama, mas ela não quer. Por quê? Não é porque ele é fraco, é porque ele é rebelde. Infelizmente, na igreja tem muitas pessoas que são rebeldes. Elas não escutam a palavra de Deus, os seus ouvidos estão cauterizados. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço, eu estou crescendo na fé. Mas se os meus ouvidos estão bloqueados, eu não estou mais ouvindo a palavra de Deus, e não ouvindo a palavra de Deus, a minha fé, ela fica raquítica, ela fica pequena. Lá em Apocalipse diz mais de 3 vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que? O que o pastor prega, ouça o hino, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido a voz de Jesus? Nós temos ouvido a voz de Jesus? Será que você ouve Deus falar no seu coração? Pastor, como é que é isso, Deus falar? Será que você vai ouvir uma voz do céu? Não, irmão, não é assim. Alguém pode pensar assim: não, eu vou ouvir uma voz de Júlio. Não, irmão. Ouvir a voz de Deus é o toque do Espírito Santo no seu coração. A Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei. Então, ouvir a voz é ter direcionamento. O que é ser espiritual? Ser espiritual é ser sensível ao Espírito Santo. Tem muita gente que perdeu essa sensibilidade. Ele não ouve, ele não sente, ele não tem mais prazer em buscar a Deus, não tem mais prazer em vir ao culto. Não tem prazer. Ele pensa assim: o que eu vou fazer lá? Por que eu vou lá? Não, eu posso estar fazendo outra coisa, está muito calor, vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar das minhas tarefas cotidianas. Ele não prioriza mais a Deus. Por quê? Porque os seus ouvidos estão agravados. Esse é rebelde. Quem está entendendo, diga bem. Algumas pessoas, meus irmãos, Deus não vai deixar ficar. Deus não vai deixar ficar. Muitas vezes você está orando e perguntando assim: Senhor, por que está dessa forma? Senhor, por que está dessa forma? Deus sabe como trabalha, Deus sabe como faz. Algumas pessoas não contribuíam nada. Algumas pessoas não somavam nada. De vez em quando Deus pega a árvore, sacode a árvore assim, ó, dá uma sacudida e o fruto podre cai. A Bíblia diz que aqueles que usam de engano não permanecerão. Pode ficar 1 ano, pode ficar 2 anos, pode ficar 3 anos, mas não vai enganar todo mundo. Vai enganar o pastor, vai enganar você, vai enganar, mas não pode enganar a Deus. O maior problema
querer trazer quem Deus está querendo tirar. O maior problema nosso é querer trazer para a nossa vida aqueles que Deus está falando, chega, já deu, não é mais o tempo, não é mais a hora. Eu quero você num outro momento, eu quero você numa outra história. Nem todo mundo vai poder participar daquilo que Deus vai fazer. Eu queria, mas esse é o meu coração, isso não depende de mim, isso conhece de tem pessoas que Deus já tirou. E não é porque às vezes eles são mais, não. Não. Às vezes não é porque são mais, não. É porque o propósito, o tempo, o momento dela, a história daquela já acabou aqui. E agora nós estamos num outro momento. Deus trabalha, irmãos, presta atenção. Deus trabalha com ciclos. E às vezes Deus está num outro momento, você está entendendo? Deus está num outro momento, querendo levar a gente para uma outra agir, querendo levar a gente para uma outra experiência. Mas quando eu trago essas coisas do passado, essas pessoas agarradas comigo, ou eu fico perguntando por que fulano não está, por que fulano não veio, eu não vivo as experiências novas que Deus tem para nós. A melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida é deixar ir. Se você convidar e a pessoa falar assim, não, irmão, eu estou em outra igreja, você, amém, irmão, fica na outra igreja. É o tempo de Deus, né? Não, mas eu estou em outra igreja, amém, querido, amém, querida, fica lá, eu não convido ninguém para voltar. Não, porque às vezes o tempo daquela pessoa já acabou e eu estou impedindo a ação de Deus na vida daquela pessoa também. Então, eu tenho que entender o tempo de Deus e falar assim, não, se Deus quiser que você venha, Ele vai trazer você. Mas se Deus não quiser, fica lá mesmo. Porque Deus está fazendo coisa nova, Deus está agindo diferente, Deus está trabalhando diferente. Amém? Você não é mais o mesmo de 10 anos atrás, eu não sou mais o mesmo de 10 anos atrás. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Mas às vezes as pessoas estão nos julgando pelo que nós já fomos, pelo que nós fizemos. E Deus agora está querendo algo novo de nós, está nos levando numa outra direção. Amém, igreja? E às vezes eu vou ficar nessa cobrança, querendo que a gente seja a mesma coisa que foi. Não, irmão, aquilo já passou. Deus tem coisa nova para nós. Nós estamos seguindo. Jesus está andando. O bom pastor está andando e a gente está seguindo ele. Fala para o seu irmão assim, segue a Jesus, segue a Jesus. Segue a Jesus, irmão, segue a Jesus. Jesus está andando, eu estou andando. O bom pastor está andando, eu estou ouvindo a voz dele. Eu estou indo também, aleluia. Eu não vou parar, eu vou ficar aqui. Porque se eu ficar eu adoeço, se eu ficar eu morro, se eu ficar eu ouço crítica, se eu ficar eu ouço incompreensão, se eu ficar eu ouço uma série de coisas que eu não gostaria. Então o melhor é andar, é seguir para frente, irmão. Caminha. Então Jesus ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Você está seguindo a Jesus, sim ou não? Por quê? Porque conhecem a sua voz. Aleluia. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Irmãos, cuidado com a internet. A internet tem de tudo, tem vídeo de tudo, tem doutrina de tudo, tem história de tudo, tem pastor de tudo quanto é jeito na internet. E muitas ovelhas ficam confusas por causa de internet. Aqui, pastor, eu encontrei esse vídeo aqui desse pastor. Quem é esse pastor? Não sei, eu encontrei aqui, me mandaram no zap. Ele está falando não sei o que lá. Tá, mas quem é ele? Não sei, ele está falando, deve ser. Como deve ser? Eu não sei se é casado, eu não sei se tem esposa, eu não sei se tem família, eu não sei quem é, eu nunca vi. Mas a gente está comendo tudo isso aí na internet, no zap, no grupo da família, no grupo do tio, no grupo da igreja, no grupo não sei o quê, um monte de coisa, aí daqui a pouco está confuso. Porque recebeu uma palavra na internet, irmão, eu falei isso. Eu estava na outra igreja quando eu ouvi, foi quando começou isso, veio uma profecia no zap. Eu vou falar essa profecia, eu tenho que falar. Uma profeta, ela acordou, já está me olhando ali. Vou falar. A profeta, uma pastora que a gente não sei quem é. Essa noite Deus me incomodou. E eis que eu vi o shopping, West Shopping. Tu viu essa? As formigas gigantes vinham brotando e correndo no shopping, Não, irmão, para, irmão, não.
Aí não. E muita gente acreditando, não, Deus falou, cuidado, não vai no shopping que Deus falou. Quem é essa profeta? Quem é essa pastora? Da onde tirou isso? Não tem base na palavra, irmão. Mas quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo, quando a gente não ouve a palavra, não lê a palavra, a gente fica confuso com tudo que vai surgindo por aí, com milhares de profecias que aparecem por aí. Quem está entendendo, diga amém? Uma vez eu li o seguinte, profecia sobre sexo de criança. É crime? Eita! Ó, tá vendo aí? Isso é crime, é pior do que eu imaginei. Meu Deus do céu! Olha essa, rapaz, essa é antiga. Sexo de criança. Não, eis que eu vejo uma menina, tem uma menina, que não sei o que, Deus me mostra tudo assim. Aí faz tudo, faz aquele negócio, hoje em dia tem aquele negócio de como é que é? Chá de revelação, que solta cor, aquele negócio todo. É azul, é homem, é rosa, não sei o que. Aí, na hora que veio, não vou nem fazer a outra, porque Deus já falou, vai ser menina. Aí chegou na hora, veio o quê? Menino. Aí foi no profeta, né? Ô profeta, você falou. Não, irmão, é que Deus confundiu os homens ali. Deus confundiu a medicina. Que isso? Olha, tá vendo? Então muita gente, ela vai seguindo essas coisas. Por quê? Porque não ouve, tem muitas vozes ali. Tem a voz do profeta, tem a voz do homem que não é de Deus, tem a voz da mulher que não é de Deus, tem a voz do mundo, tem a voz da mídia, tem uma série de vozes. Essas vozes às vezes nos confundem. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, porque quando a gente ouve, a gente vai para a Bíblia. Tem base bíblica? Não, tá bom. Não tem base bíblica? Não esquece isso. Quantas pessoas estão frustradas na igreja? Graças a Deus, os pais da Estela e da Estela não se frustraram. Mas já vi muitos pais frustrados com isso. Deus falou e não cumpriu. Deus falou e não aconteceu. Então Deus fica lá no céu brincando. Vamos brincar aqui para ver o que vai ser. Não. Menino, te peguei, hein, médico? Tá vendo aí? Deus não faz isso. Deus não tem tempo para isso. Deus não faz essas coisas. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus não erra. Então nós precisamos ouvir a voz e não a voz do estranho, a voz do fracasso, a voz do medo, a voz da depressão, a voz da tristeza, a voz do que não vai dar certo, a voz do que você não vai conseguir. Essa é a voz do mundo. Continua, versículo 6. Não podemos ouvir essa voz. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não entenderam o que é que ele dizia. Jesus estava falando, mas o povo não estava entendendo. Não estava entendendo essa alegoria de ser pastor e dos homens serem ovelhas. Versículo 7. Eu gosto mais de ler no telão, porque eu não enxergo muito bem. E mesmo a Bíblia aqui eu não fico enxergando. Eu fico olhando, mas eu não estou olhando nada. Aí eu vejo melhor. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, eu digo que eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus não é mais, ele mudou, falou assim, bom, eu falei que era a porta, eu falei que era um pastor, ninguém entendeu. Agora vocês vão entender, eu sou a porta. Ou seja, eu sou o lugar. Agora vamos aprofundar, hein? Vamos aprofundar. Estamos chegando num nível agora de mais profundidade. Eu sou o lugar por onde vocês entrarão. Eu sou o lugar aonde vocês vão entrar em mim. Salmo 46, versículo de número 1. O que diz lá? Quem pode ler? Salmo 46, versículo de número 1. Ih, ela já botou ali, tá bom, Estela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo de número 91, versículo 1. Aquele que no esconderijo a sombra do Onipotente, quem habita? Nós.
Aquele que habita, tem gente que lê assim, aquele que habita. Não, aquele que habita somos nós. Aquele que habita no esconderijo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Dentro de quem? Não, Sebastião, não. Dentro de Deus. Aquele que habita, onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é dentro de Deus. A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Deus é o nosso abrigo. O que é um abrigo, irmão? É um local onde nós entramos, onde nós nos guardamos, onde nós descansamos. É um local onde nós penetramos, é um local onde nós dormimos. Deus é o nosso abrigo. Então nós precisamos nos esconder aonde? Dentro de Deus. Mas para nós entrarmos, vamos aprofundar mais um pouquinho, sim ou não? Sim. Vem comigo. O que é entrar dentro de Deus? É estar, como é que eu vou dizer? Vocês sabem o que são lugares celestiais? Lugares celestiais são lugares onde você entra. Lugares celestiais são lugares espirituais, uma sensibilidade que você entra naquele lugar. Por exemplo, no Mateus capítulo 6 diz: quando orares, entra no teu quarto em secreto, teu pai que está em oculto. Onde é o quarto? Onde é o quarto? A oração. A oração, ela é um lugar. A oração, ela é um lugar. Vamos dizer, eu quero entrar aqui. Esse aqui é a oração. Eu vou entrar aqui. Eu estou nesse lugar da oração. Mas não é um lugar físico. É um lugar espiritual. Então, em qualquer lugar, presta atenção, em qualquer lugar onde eu estiver físico, eu posso entrar nesse lugar chamado oração. Qualquer lugar, você está dentro do ônibus e fala assim: eu vou orar agora. Quando você fala, eu vou orar, você entrou nesse lugar espiritual em Deus. Você está no meio do ônibus, as pessoas estão andando, estão passando, você está ouvindo todo mundo, você está vendo, mas você está conectado com Deus. Isso é um lugar, oração é um lugar. Por isso que o Senhor falou assim: quando orares, entra no teu quarto. Por que ele está falando entra no quarto e fecha a porta, se não tinha quarto naquela época? Ele tinha porta. Naquela época a casa do judeu era assim: embaixo dormia o pai, a mãe, os filhos, todo mundo junto. Ou então dormia em cima, era cama só, todo mundo dormia junto, não tinha quarto. Só quem tinha quarto eram as pessoas mais abastadas. Aí tinha tipo uma kitnet, uma cozinha, um quarto, banheiro do lado de fora. Mas geralmente não tinha nem porta. Quando Jesus está dizendo entra no teu quarto em secreto, ele está querendo, não é lugar físico, é o espiritual. Então eu e você tem um lugar que a gente acessa a Deus, que a gente entra na presença de Deus, que a gente sente a presença de Deus, que a gente fica conectado com Deus. As pessoas que estão do lado não sabem, não percebem, porque é espiritual. Então você pode estar na sua casa e estar nesse lugar. Você pode estar no teu quarto e estar nesse lugar. Você pode estar no teu trabalho e estar nesse lugar. Você pode estar aqui na igreja e estar nesse lugar. Isso é o oculto, esse é o abrigo, esse é o esconderijo, é o secreto de Deus. Quem já entrou nesse lugar, diga amém? Quando você entra nesse lugar, você sente que aquilo ficou diferente, que aquele lugar é diferente, que aquilo você sente a presença de Deus, acessa, você sente, você se emociona, você sente o toque, você sente a presença de Deus. Amém, igreja? Tem gente que entra, mas tem gente que nunca entrou. E é uma coisa tão interessante que, por exemplo, a irmã Fátima pode entrar, ela está do lado da irmã, ela pode entrar, ficar ligada, oh meu Deus, e a irmã do lado, mas ela está do lado, mas é espiritual. Então eu e você, meus irmãos, precisamos entrar em Deus, se conectar com Deus. Por quê? Porque Ele é nosso abrigo. Por que Ele é nosso abrigo? Porque quando nós
não há choro, não há medo. O inimigo não pode te tocar, não pode te acessar, porque você está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo da sombra do Onipotente. O inimigo não tem condições de te acessar, porque você está guardado por Deus. Amém? Fala para o seu irmão assim: não saia desse lugar. Não saia desse lugar. Se você algum dia já sentiu isso, se você algum dia já entrou nesse lugar com Deus, que parece que não tem ninguém do teu lado, só tem você e Deus ali conectado, se você já entrou, não saia, porque é o local mais gostoso de estar. Jesus diz que Ele é a porta. Então isso quer dizer que para você entrar em Deus, para você acessar a Deus, para que você entre no esconderijo do Altíssimo, volta lá para João capítulo 10, versículo 6 ou 7, quando ele fala que é a porta. Acho que é o 7. Então, para que ele possa isso, para que eu e você possamos entrar, nós temos que passar por Jesus, porque Ele é ou seja, para eu chegar a Deus, eu preciso estar conectado com Jesus. É através dele que nós chegamos até Jesus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores, e nós não podemos entrar na presença do Eterno. Por isso que Isaías capítulo 6, ele vai cair e dizer: eis que eu sou um pecador, porque tenho visto a glória de Deus. Nós não podemos entrar porque Deus é santo, santo, santo. A única forma de nós entrarmos na presença de Deus é através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Aleluia. É por isso que ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem na paz se não for por mim. Aleluia. Tem. Vamos seguir. Versículo 8. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se você não entender, você tem que levantar a mão, você tem que falar, porque é um processo. Amém? É um processo, você vai entendendo, e às vezes uma coisinha que você não entendeu, você perde tudo que a gente está falando. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Já falamos dos falsos profetas, dos falsos deuses, dos falsos ídolos. Esses são ladrões, são salteadores. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, passar por Jesus, que coisa louca, né? Coisa de maluco, mas é espiritual. Entrar em Jesus, passar por Jesus, ou seja, Jesus está aqui. Eu só posso chegar em Deus, que está atrás, se eu passar por Jesus. Fala. É Jesus Cristo, mas justamente, ele vai atrás da ovelha perdida, é Jesus, ele vai atrás. Essa ovelha perdida, mas eu estou falando a você, não é uma ovelha rebelde. Às vezes as pessoas usam esse texto para dizer que o pastor da igreja tem que ir atrás de mim, os irmãos não me visitam, não sei o quê, mas eles são rebeldes. Uma coisa é a ovelha doente, essa ovelha se perdeu, é uma ovelha doente, Jesus vai atrás. Isso quer dizer que Jesus deu a vida por todos. Isso quer dizer da importância que tem uma ovelha. Isso quer dizer, poxa, para a gente formar uma igreja é tão difícil, mas para perder uma alma é muito fácil. Às vezes uma palavra que você diz no púlpito, uma palavra que você coloca mal colocada, às vezes sem querer, você perde uma alma. Você perde uma alma, você perde uma pessoa. Aí que essa parábola mostra que aos olhos do mundo, ou do homem, menos um, mais um, está tudo bem.
né? Ah, é assim mesmo, no amor, no final dos tempos, o amor de muitos se espera, mas para Jesus não. Aquela alma que se perdeu, que se afastou por causa de importante, ela tem valor para Deus, entendeu? Ela tem tanto valor, aquela uma pessoa que se perdeu, como todas que ficaram aqui. Para Jesus, elas são iguais, têm o mesmo peso. É isso que essa parábola quer nos mostrar. Ok? Agora Jesus está se colocando, não agora como esse pastor que vai buscar essa ovelha perdida, mas ele está se colocando como a porta onde eu e você entramos. Amém? Parábola da ovelha, do pastor, ele é o pastor, mas ao mesmo tempo que ele é o pastor, ele também é a porta. E aí Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar, por que ele diz se alguém entrar? Agora é a pergunta de 1 milhão. Porque se alguém entrar, o que ele quer dizer com isso, irmã Beth? Se, condicional, aí tem uma pessoa de português ali me olhando, tá? O que o pastor vai falar de errado, eu vou corrigir depois aí. Se alguém entrar, isso quer dizer o quê? Que existe uma condição que não é fácil, tanto não é fácil, ó, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrar quer dizer que algumas pessoas não entrarão. Elas vão vir à igreja há anos e anos, mas nunca entrarão pela porta. Não entendi. Tá gostoso. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Vamos chegar no 10, que aí fala do ladrão sorteador. Salvar-se-á e entrará e sairá e achará boa pastagem. Essa passagem tem conexão com Jesus que falou as duas portas, as dois caminhos. Existe o caminho estreito que conduz à salvação, mas existe o caminho largo que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, mas poucos são que entram pela porta estreita. Quando Jesus está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, significa que não é fácil entrar. Significa que é difícil achar a porta. Ela está aqui, mas nem todo mundo vê. Ela está aqui, mas nem todo mundo percebe. O pastor fala assim, não, vamos para o culto. Mas é difícil. Aí, é fácil? Se fosse fácil, estava cheio. Não vamos na quarta-feira. Vamos na consagração, amanhã é dia. É fácil? O povo acerta a porta, irmão. Ele acerta a porta de tudo. Só não acerta a porta da salvação. Porque é difícil, é espiritual. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Isso é Mateus, mostrado de Mateus, que a gente vai ler. Que riqueza é isso, Roberto? O Senhor falou, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido, que um homem passando tropeçou e achou o tesouro. O que ele fez? Vendeu, chegou em casa e vendeu tudo que ele tinha. Foi lá e comprou aquele campo. O que significa? Significa que aquele tesouro estava num campo escondido, que muita gente passou e não achou. Pode ter sido que alguém até tropeçou, mas achou que era lixo, achou que era qualquer coisa, achou que não tinha nada. O dono do terreno, eita, não sabia, mas ele era rico. Tinha um tesouro escondido no terreno dele, mas ele não sabia. Aquele homem encontrou o tesouro, vendeu tudo. O que significa isso, vendeu tudo? Ele deixou tudo que ele tinha. Ele falou, mulher, vamos vender tudo, vamos vender o boi, vamos vender a carroça, vamos vender a peneira, vamos vender tudo. Por quê? Porque eu encontrei um tesouro. Não pergunta nada não. Agora eu vou lá e vou comprar. Ele chega e vai comprar. O homem fala assim, mas como é que você vai comprar esse campo? Não dá nada, não tem terra, não tem planta, não tem nada. Não, deixa comigo.
Eu quero comprar esse terreno. Aí ele compra o terreno e compra o tesouro. Assim é o reino dos céus. O reino dos céus é um tesouro escondido, é uma riqueza poderosa, gloriosa, mas muita gente não enxerga, muita gente não vê, muita gente não acha. É a porta que Jesus está falando. Eu sou a porta, mas ela é estreita, ela é difícil. Para entrar na porta eu tenho que deixar alguma coisa. Esse homem foi lá e vendeu o que ele tinha. Para entrar com Jesus eu tenho que deixar uma série de coisas. E aí quando chega para entrar, ela é estreita, e fala assim, não, aqui não vai dar para passar do jeito que você está, não vai dar para passar do jeito que você está fazendo, do jeito que está vivendo, você vai ter que renunciar a alguma coisa, você vai ter que deixar isso, vai ter que deixar aquilo, vai ter que, não, então, não precisa disso, não precisa mais disso, isso foi antigamente, aí o que acontece? Ele não acha na porta larga, que pode tudo. Então tem muita gente na igreja que ela não entrou na porta, não achou Jesus. Ela está na igreja, mas não entrou pela porta. Mas se você entrou, quem entrou pela porta, diga amém. Eu entrei, amém. Você também entrou, creio que você também entrou. Nós entramos por essa porta. Nós achamos Jesus. E ao nós acharmos Jesus, nós então iremos ser salvos. A salvação está em entrar por Jesus. Salvar-se-á, entrará e sairá, ou seja, liberdade. Eu vou entrar, eu vou sair e achará pastagem, ovelha, alimento. Alimento aonde? Em Jesus. Vamos encerrar com 10, que a Nobete pediu. Versículo 10. O ladrão, aí tem o contrário. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quantos podem dizer amém? Amém. E aqui Jesus voltou de novo aquela eu sou o bom pastor, e o falso pastor é aquele que não, o mercenário, e ele está dizendo que esse é o ladrão. Ele vem roubar as ovelhas, ele vem destruir o aprisco. Ele é daquela política, quanto uma pior, melhor. Mas ele vem para fazer as 3 ações do diabo: roubar, matar e destruir. Roubar a nossa alegria, matar a nossa fé, destruir a nossa vida. Sempre que você estiver perdendo algo, é porque o diabo está agindo na sua vida, em alguma área. Está roubando tua paz? Está roubando tua alegria? Está matando a tua saúde? Ele só faz isso. Rouba, mata e destrói. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vida abundante, irmão. Eu quero que você tenha vida abundante. Eu quero que você tenha uma vida fora do extraordinário. É isso. É uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida sem miséria, uma vida sem preocupação. Jesus veio para nos dar tudo, irmão, que a gente possa imaginar. Isso não é riqueza, não é prosperidade que eu estou falando, não. Estou falando de paz, de tranquilidade, de felicidade, de riqueza espiritual, vida com abundância. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos encerrar em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós vamos orar agora nesse momento. Tem pessoas que estão online com a gente no canal Boa Semente. Meu Deus, quanta gente está aí, ó. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Essas pessoas são pessoas que estão online? Estão online conosco. Gilton Moura de Sá, seja bem-vindo. Rejane Pedrosa, irmã Rejane, ela pediu. Eu estou gravando, irmã Rejane, porque eu não ia fazer mais não ia fazer mais live não. Porque é muita luta. O irmão não sabe a luta que é para colocar esse canal no ar. Tem dia que falta luz, tem dia que não tem internet aqui, falta aqui não tem internet, a gente está pagando internet, às vezes não tem internet, tem dia que não tem, todo dia tem um problema. Mas a irmã falou comigo, pastor, eu estou no trabalho, quando o senhor postar, manda o link. Eu falei, poxa, tem que fazer, né? Tem pessoas que podem estar perto, tem pessoas que não podem estar, mas tem alegria. Irmã Viviane Rodrigues, Heloísa Dias, Otávio Lourenço, Priscila Brasil, que é você aqui, hein? Odete Silva. Priscila Brasil tem que, mas ela vem lá do outro lado caminhando, não é fácil não. Pedido de oração, venham orar. Cadê, irmã? Tá aqui. Vem orar. Me ajuda aqui. Está precisando? Não, mas você vai ser curado, em nome de Jesus. Não te ligou não, o pessoal está te ouvindo. Só que você ia fazer falar online, quer fazer online? Vem cá.
Vem cá, irmão, pega um minutinho, daqui a pouco você conta. Deixa eu terminar aqui, que você conta, vai aqui pertinho. Tá? O irmão Otávio Lourenço pede oração por sua mãe, Eurismar Lourenço, sobrinho, que se encontra na UTI, respirando através de aparelho. Priscila pede oração pela sua mãe, que machucou a perna e está muito inchada, e também para Deus abrir as portas para ela operar o pulso. Deus misericórdia, vamos lá. Oração pelo João, filho dela, né? Para Deus restaurar o João restaurar. Aqui você fica aqui, irmã Beth, vem cá, fica aqui na frente da câmera para contar até as pessoas não te ouvem. Então você tem que falar aqui, para as pessoas sobem aqui, olha para aquela câmera ali, ó, aí você vai contar a experiência. Então, dá um microfone, esse microfone também não vou te ouvir. Então, dentro desse estudo aí que o pastor está falando, sobre a questão de nós entrarmos no quarto, né? Eu entendi muito bem. Então, o quarto pode ser até mesmo você estar dentro de uma condução. E eu lembrei de uma experiência que eu passei, irmãos, muito forte, muito tremenda. Eu estava na casa da minha irmã, lá na Penha, e a minha irmã mais velha estava lá também, né? E ali a minha irmã mais velha contando uma experiência da filha dela, que eu gosto muito, que é a minha primeira sobrinha. E ali ela contando o sofrimento da minha sobrinha. Quando eu vim embora, quando eu sentei dentro do ônibus, aquela tristeza veio ao meu coração. E eu falei assim: Espírito Santo, eu preciso tanto de você do meu lado. Senta aqui do meu lado, converse comigo, me abraça, segura nas minhas mãos, mas fica aqui comigo, eu estou precisando de você agora. Quando eu falei isso, eu senti, comecei a chorar, mas eu começava a chorar e eu falei assim: você está do meu lado, porque da maneira que eu estou chorando, eu tenho certeza que você está do meu lado. E ali eu fui chorando, vim chorando da Penha até soltar aqui no colégio aqui, Sampaio Correia. Ninguém sentou do meu lado, o ônibus enchia e desvaziava e ninguém sentou do meu lado. Ali a prova, que naquele dia, e eu soltei do ônibus, eu vim chorando da Penha Camará, mas era um choro diferente, era um choro verdadeiro, era um choro e eu ria, eu falava: Espírito Santo está do meu lado, e entrava, e quando chega aqui em Bangu, entra um montão de gente. Eu falei: não vai entrar, ninguém vai sentar aqui não, ninguém vai sentar. E não sentou ninguém até Sampaio Correia. Quando eu desci, eu falei: eu preciso de alguém. Mas dentro do ônibus eu já tinha ligado para ela e para o presbítero Rafael: preciso de vocês na minha casa, eu quero conversar com vocês. E eles foram na minha casa, eu contei a experiência na hora, né? Falei: eu vim da Penha até Senador Camará e pedi o Espírito Santo para sentar e ninguém sentou, irmão. O povo entrava e saía e ninguém sentava. Eles estavam vendo alguém do meu lado, para a glória de Deus. Aleluia! Esse lugar é o melhor lugar que tem. A gente tem que sempre entrar no culto, no jardim secreto. Diz aquele hino: no jardim Jesus Cristo orava, como os ímpios o foram. Então o coro fala isso, é um jardim de oração, um local, pode ser qualquer lugar, é só você se conectar com Deus. Amém, vamos orar. Testemunho lindo. Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, estamos reunidos nessa noite, após, Senhor, ouvir a Sua palavra, o bom pastor que cuida das suas ovelhas, nosso bom pastor. Neste momento, ó Pai, Tu és Deus de perto, Deus de longe. Tu falaste, ó Pai, tanto aqui nessa congregação, mas também falaste, ó Pai, através das mídias sociais, Senhor. Pessoas, ó Pai, que estão em seus lares, ó Pai, e em seus trabalhos, ó Pai, foram alcançadas, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Pai das luzes, o Teu servo Otávio Lourenço,